Boa noite, igreja, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Quero pedir para você fechar os seus olhos aí na sua casa, se concentrar no Senhor, se concentrar na presença dEle agora. Que você seja tocado pelo Espírito Santo hoje. Mais uma vez a gente está aqui porque nós amamos o Senhor, porque a gente sabe que a vontade dEle sempre vai ser perfeita, agradável e boa para nós. Por isso, feche os seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse culto ao Senhor, Pai. Te entregar tudo que será feito aqui, Senhor. Te entregar, Jesus, os nossos corações, as nossas mentes, as nossas mãos, o nosso corpo, Senhor, para o seu louvor, Pai. Nós te amamos, nós queremos alcançar o seu coração, nós queremos fazer a sua vontade, Senhor, acima das nossas vontades, Pai. Por isso, que em nome de Jesus, esse seja um momento genuíno para nós, para quem está na sua casa, para cada um que está na sua casa, que seja um momento único, genuíno. Que os nossos cultos online não sejam somente programações, mas que, em nome de Jesus, nós possamos te dar um culto verdadeiro, Pai. Em nome de Jesus, Pai, alcança os nossos corações. Nós nos disponibilizamos para ouvir a sua voz agora, Senhor, e que sejamos tocados, Pai, pelo seu amor, pelo seu favor, pela sua bondade, Pai. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos encontrou, o Senhor nos resgatou. E nós sabemos, Jesus, que o que seria de nós se o Senhor não tivesse nos encontrado, Pai. Nós te louvamos por isso, Senhor, e te agradecemos pela sua graça e pelo seu favor que está sobre nós. Em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluias. Boa noite, queridos. Que alegria ter você conosco nessa noite para mais um culto online. Se você ainda não reuniu aí, se a sua galera tá desatenta, tá desfocada, já dá um toque, ô irmão. Fica quieto aí, ó. O Thiago tá falando lá. Mas não se deixe perder, não se deixe esmorecer nesses dias de crise, nesse tempo onde nós estamos enclausurados. Não se perca, não perca a sua fé, não perca a direção do seu coração no Senhor. Que a sua vida esteja pautada e firmada completamente na rocha que é Jesus, amém? Pai, nós oramos pela nossa região, nós oramos por Alphaville, por Barueri, Santana de Parnaíba, por Jandira, Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Itapevi. Pai, nós oramos pelas cidades que nos cercam aqui, Deus, por cada igreja, por cada homem e mulher, Pai, que está nessa região. Mas principalmente primeiro nós oramos pelas igrejas, pelas lideranças, que eles sejam sábios, que eles tenham a sua direção, que eles tenham a sua provisão, Pai, que eles sejam instrumentos do Senhor, Pai, para que a sua palavra, para que o seu evangelho seja multiplicado, Pai, nessa região, nesse lugar. Nós abençoamos cada presbitério, cada pastor, cada líder, Pai, sobre essas igrejas, para que eles multipliquem, para que eles sejam expansivos, Pai. Como eu orei ontem à noite, Pai, eu me recordo aqui, eu quero orar isso de novo. Que cada igreja, Pai, que não tem altar, mas tem somente palco, que isso seja disseminado. Nós quebramos toda idolatria no nosso meio, mas que todas as igrejas que estão levantando um altar ao Senhor, Pai, sejam fortalecidas, sejam exaltadas no seu nome, Pai, para que o Senhor seja propagado sobre essa região, sobre a terra, nesse lugar, Deus. Nós quebramos o impacto, Pai, nós já podemos ver nos índices, nas menções a respeito do coronavírus no Brasil, a queda, a partir do momento que nós jejuamos e buscamos e começamos a buscar ao Senhor como nação, onde foi declarado, onde foi convocado pelo nosso presidente, um jejum. O índice, a queda do coronavírus começou a acontecer, Pai, nós te glorificamos por isso. O Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado. Nós sabemos que a sua mão
que o seu cuidado, que o seu favor, Pai, não falha sobre nós. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Nós glorificamos a Ti, Deus, porque grande parte das pessoas que nós conhecemos sequer foi alcançada, sequer foi tocada. Nós temos visto muitos relatos de corona sendo disseminado, mas nós olhamos para as nossas famílias, nós olhamos para os nossos conhecidos, e se não 100%, 99% deles estão guardados no Senhor, Pai, não tiveram nada. E esses que tiveram também estão guardados no Senhor, Pai. E nós declaramos vida sobre cada um deles, nós declaramos saúde para cada um deles, no nome de Jesus. E você aí na sua casa declara comigo, amém, aleluias. Queridos, nós não temos muitos avisos, na realidade nós só temos um único aviso. Nós teríamos nesse próximo domingo a ordenação pastoral. Nosso pastor, o Fred, estaria aqui conosco para realizar essa ordenação. Mas em razão disso tudo que nós temos vivido, queridos, nós estamos reorganizando. Nós já havíamos avisado que todos os nossos cultos, todas as nossas atividades estavam canceladas. Nós passamos a fazer os cultos online. Mas nós acreditamos que é importante ressaltar somente que nós não teremos nesse momento. E querido, tenha paz no seu coração, tenha tranquilidade, ore por isso. Mas tenha certeza, nós estamos em paz e nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele permanece no controle, Ele sabe, nesse tempo, queridos, com toda certeza Ele está tratando coisas em nós. Com esse adiamento de uma ordenação também, nós estamos sendo tratados em algumas coisas, em permanecer confiando, em permanecermos fiéis a Ele, porque Ele é digno. Ele é digno da nossa espera, Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor. E nós confiamos nele, amém? Nós vamos reagendar, nós vamos marcar uma nova data. Em breve nós anunciamos, nós cremos que em breve nós estaremos juntos. Como diz aquela canção, ah, que saudade. Nós estamos com saudade de congregar, nós estamos com saudade de estar próximo, de estar junto, de estar perto, de poder tocar na mão. Pedro vai subir aqui daqui a pouco, você vai ver que ele não vai me dar um beijo. Ele vai me dar o cotovelo no máximo. Mas nós estamos com saudades, queridos, de todos vocês. Mas esse é um tempo também que o Senhor está gerando nos nossos corações uma valorização maior pelos nossos cultos, pelos nossos momentos de comunhão, de intimidade aqui juntos. Eu tenho certeza que quando nós sairmos desse enclausuramento, nós olharemos diferente para os nossos cultos de quarta, de domingo, para as nossas células. Nós teremos uma percepção diferente desses momentos. Mas enquanto isso, reúna a sua galera, reúna o seu pessoal aí. E não deixe de cultuar ao Senhor. Amém? Nós estamos liberando aqui nesse momento aquela imagenzinha a respeito das nossas contas, da nossa conta de banco. Se você tem a possibilidade, se você tem no seu coração essa intenção de ser generoso, oferte ao Senhor. Não deixe de ofertar, não deixe de entregar o seu dízimo. Se você está recebendo, se você tem conseguido trabalhar, se você está recebendo normalmente o seu salário, não deixe de entregar o seu dízimo. Sabe, eu tenho visto muita gente se mexendo para cá e para lá, não porque isso, não porque aquilo, não porque aquilo outro, sabe? Todas as vezes que alguém vem falar comigo, isso aqui, né? Eu paro assim, eu falo, Deus, eu permaneço confiando no Senhor. Eu não sei como as minhas contas serão pagas amanhã, mas eu permaneço confiando no Senhor, porque Ele é digno. Enquanto eu estiver recebendo, eu estarei entregando os meus dízimos, porque o Senhor é Deus sobre a minha vida. Mamon não reina sobre mim, coronavírus não reina sobre mim. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Então eu quero te incentivar a isso, querido. Entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta. Não deixe de fazer isso, amém? Então nós estamos com as informações aqui e nós queremos orar nesse momento pelos dízimos e ofertas. Pai, nós consagramos a Ti, Deus, cada recurso, cada investimento que tem sido colocado no Senhor, Pai, na sua casa, cada oferta, cada dízimo, cada primícia, Pai, cada semente que está sendo lançada, nós consagramos ao Senhor. Nos dá direção, nos dá condição, Pai, de administrar bem. Nós queremos ser
generosos, nós queremos ser bons gestores, bons administradores, Pai, de cada recurso que o Senhor está nos colocando em mãos. Por isso nós consagramos tudo isso ao Senhor, Pai. Nós levantamos a Ti um altar, Deus, de adoração acima de um altar sobre Mamon. Na realidade, Mamon não tem sequer um altar no nosso meio, porque o Senhor é Deus sobre todas as coisas nesse lugar, nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluias. Dá um amém aí em casa, em nome de Jesus. Não ouvi. Dá um amém aí em nome de Jesus. Aleluias. Agora sim. Pedro, por favor, seja instrumento, seja usado nas mãos do Senhor de forma poderosa. Ele já sobe aqui com uma cara de espanto assim para mim. Não me rele, não me toque. Vamos orar pelo Pedro. Eu vou orar com 1 metro de distância, porque ele não tem tanta fé assim. Estou brincando, gente. Pai, nós abençoamos o Pedro para essa palavra, para esse momento. Que ele seja um instrumento do Senhor, Pai, usado de forma ousada e de forma poderosa no Senhor, Pai. Nós sabemos que o Senhor é Deus, que o Senhor continua aqui. Eu posso sentir a sua presença. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, em cada um dos lares que estão nos ouvindo nesse momento. Que a sua provisão, que a sua direção, Pai, que a sua palavra, que é cortante e penetrante, venha sobre as nossas vidas nessa hora, por meio da vida do Pedro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bom, queridos, este domingo tivemos a nossa Páscoa, ou não, e é a respeito disso que Deus tem me ministrado e como temos esquecido da Páscoa do Senhor. Então, a palavra de hoje, o título da palavra de hoje é Feliz Páscoa. Hoje é o último dia da festa dos pães asmos. Para quem não sabe, a festa judaica de 7 dias, onde eles não comem pão com fermento, somente pão sem fermento. E o primeiro dia dessa festa é marcada pela Páscoa. E é a respeito disso que vamos falar hoje. E eu descobri que eu não tinha conhecimento algum sobre os fundamentos da Páscoa, porque muitas das questões que eu me fiz, eu mesmo não soube responder. E a primeira curiosidade que eu queria trazer, antes de mais nada, por favor, pegue o seu controle, dê um pause nesse vídeo agora. Essa é a hora de ir tomar café, essa é a hora de você ir no banheiro, dá uma cutucada no irmão que está ao seu lado, fala, não me atrapalha, por favor. Chega de ficar zum e conversando durante a palavra, amém? Então dá um pause agora, eu vou ficar esperando, não vou falar enquanto estiver no pause, amém? Dá um pause, vai lá no banheiro agora, faz o que você tem que fazer e aí você volta. Beleza? Fez o que tinha que fazer? Agora vamos para a palavra, em nome de Jesus. A primeira curiosidade que eu gostaria de falar, que me veio à mente, qual é a verdadeira data da Páscoa? Por que a nossa Páscoa todo ano é num dia diferente? Você já se fez essa pergunta? Ela é sempre no domingo, mas ela é num dia diferente. A Páscoa esse ano foi no dia 12 de abril. No ano que vem ela não vai ser no dia 12 de abril, vai ser em outro dia, mas vai ser num domingo. E não necessariamente é o primeiro domingo de abril, não necessariamente é o segundo. Por que a Páscoa é nessa data? E abram suas Bíblias em Êxodo 12. Eu vou abrir aqui para dar o tempinho certo. Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho,
de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis. Lombos cingidos, desta maneira o comereis. Lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis. À pressa é a Páscoa do Senhor. Até aí. Se você reparou bem, no versículo 2 diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. E aí quando eu li isso eu falei, uau, então a gente tinha que comemorar a Páscoa em janeiro? Não, querido, não é em janeiro, porque o calendário usado nessa época não é o calendário que usamos hoje. O calendário que usamos hoje se chama calendário gregoriano. E o calendário usado nessa época era o judaico ou o hebraico. E aí eu fui pesquisar a respeito do calendário judaico. E eles comemoram a Páscoa no primeiro mês do ano deles. E o primeiro mês se chama Nissan, assim como a marca do carro Nissan. E como a palavra diz, no 14º dia, eles imolam o cordeiro e preparam o cordeiro. Essa é a Páscoa do Senhor. Então, já começa aí uma divergência. Por que a nossa Páscoa não é no primeiro dia da Páscoa dos judeus? Porque o significado da Páscoa tem uma pequena divergência entre o nosso e o dos judeus. O significado da Páscoa para os judeus, Páscoa significa passagem ali do anjo da morte. Essa passagem de Êxodo, ela acontece onde o povo judeu, o povo de Israel estava preso no Egito, escravo do Egito, e ali Deus opera 9 pragas. E a 10ª praga era um anjo da morte que levaria todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito da serva e do escravo, e o primogênito também dos cordeiros, os primogênitos dos bois, das vacas e todos os animais que eles tivessem. Então esse anjo da morte dizimou todos os primogênitos da terra do Egito. Mas ao povo de Israel foi prometido proteção. E essa proteção era como? Com base no cordeiro. Aqueles que passassem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, o anjo ali não entraria. Então, o significado da Páscoa para os judeus é a saída do Egito e a proteção contra o anjo da morte, que foi a 10ª praga de Deus contra os egípcios. E para nós, qual o significado da Páscoa para nós? Para nós ela também significa isso. Só que tudo o que aconteceu ali no Egito foi um símbolo, foi um sinal do que haveria de acontecer com o nosso Jesus Cristo. Isso foi usado como uma profecia, como o que haveria de vir. Então Jesus, ele veio para nos livrar da morte eterna e para nos libertar do cativeiro do pecado. Da mesma forma com que o povo de Israel foi liberto do Egito e foi salvo do anjo da morte, que levaria os primogênitos. Então ali Deus estava anunciando uma representatividade do que haveria de vir. Ali era o início de diversas profecias e diversas revelações que Deus daria através de profetas a respeito da vinda de Cristo. Amém? Então a nossa Páscoa é a ressurreição de Cristo, o sacrifício que Ele fez por nós e Ele ressurreto. É isso que nós comemoramos, e por isso comemoramos
no domingo, 3 dias depois da sexta-feira da paixão, que seria a morte dele em si. Bom, e o que se come na Páscoa? Você deve saber me responder. Chocolate? Claro que não, querido. O que se come na Páscoa é o cordeiro assado, como lemos aqui em Êxodo. O cordeiro assado e não cozido. O pão sem fermento e o vinho que representava ali o sangue nas portas. Tá? Nós vamos falar mais a respeito desses elementos. O que Deus tem me ministrado será que temos perdido os símbolos da Páscoa? Será que temos esquecido os verdadeiros significados da Páscoa? E dado margem para uma festa pagã, para uma festa influenciada pelos antigos deuses da Babilônia, influenciada pelas antigas tradições romanas? Será que a gente tem perdido o símbolo da Páscoa e aberto mão do verdadeiro significado? Será que nós não poderíamos trazer de volta esses símbolos? Não poderíamos trazer de volta o verdadeiro significado da Páscoa e nos reunirmos com a nossa família como a festa mais importante, como a cerimônia mais importante da fé cristã? Como a palavra disse, esse é o mês mais importante. Essa é a festa mais importante da nossa fé, da fé cristã. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Espírito Santo, a Tua palavra é viva e eficaz. Pedimos agora que o Seu Espírito Santo venha nos ministrar, venha trazer a nós a revelação da Tua palavra, venha trazer a nós a revelação do Seu sacrifício, tudo que significa, tudo que significou, todo a preparação. A Tua palavra diz que esse dia foi preparado desde antes da criação do mundo, desde antes da fundação da terra. O Senhor já planejava esse dia. Então, Senhor, não deixe nós nos esquecermos do Teu sacrifício, não deixe passar batido, mas venha nos revelar, Senhor, queimar nos nossos corações, para que façamos uma festa agradável a Ti, para que façamos uma festa que celebre o Seu nome, que honre a Sua memória. Em nome de Jesus, Pai, traz revelação agora, Pai, da Tua palavra em nós, que não seja a letra que lemos, Pai, porque a Tua palavra diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Então, Espírito Santo, vem ministrar em nós, para que essa palavra seja vivificada no nosso espírito, e nos traga revelação, e nos traga mudança de mente, mudança das nossas atitudes, em nome de Jesus. Amém. Amém. E como eu disse, quais são os símbolos da Páscoa? Certamente não é o coelhinho, certamente não é o ovo, afinal, coelho nem bota ovo. E também não é o chocolate. Os símbolos da Páscoa são o cordeiro, o pão e o sangue. Esses são os 3 principais símbolos da Páscoa. Porque quando nós pecamos, e falando antes da vinda de Cristo, independente da vinda de Cristo, o pecado nos gera uma grande dívida, tá? É como se a gente tivesse uma conta corrente no mundo espiritual. E quando você peca, você adquire ali uma grande dívida. A dívida é tão grande a ponto de você não conseguir pagar. Então, na lei mosaica, Deus estabelece o quê? Basicamente, a parcela mínima do cartão de crédito. Sabe, aquele mínimo que você tem que pagar para o seu nome não sujar. Então, isso é o cordeiro. O sacrifício do cordeiro, na lei mosaica, representa basicamente isso. O pagamento da parcela mínima do seu cartão de crédito para o seu nome não ficar sujo. A sua dívida foi paga? Não. Pelo contrário, quando você paga a parcela mínima do seu cartão de crédito, a sua dívida continua aumentando. No mês que vem, por mais que você não gaste nada, a sua dívida será maior do que a desse mês, caso você pague a parcela mínima. Da mesma forma, é o pecado. Ele gera uma dívida tão grande na nossa vida que, por mais que a gente não peque mais, só pelo sacrifício do cordeiro, isso não é o suficiente. A sua dívida continua aumentando. E por que que então
não poderíamos ter uma forma de quitar completamente a nossa dívida. Porque precisaria de alguém puro, alguém santo, que não pecasse de forma alguma e vivesse a sua vida inteira e morresse injustamente no nosso lugar, para que essa dívida fosse paga. Então, a gente consegue entender que o sacrifício do cordeiro, ele só cobre momentaneamente a sua dívida. E dessa forma você se justifica com esse sacrifício. Mas esse sacrifício não justifica, não te traz a vida eterna justamente. Tá? Então, o que a Bíblia fala a respeito desse cordeiro? Esse cordeiro também não poderia ser qualquer cordeiro. Tá? Esse cordeiro tinha que ser um cordeiro sem manchas, isso é sem defeito, macho e de 1 ano. Quando você mata um cordeiro de 1 ano, você simplesmente acaba com a descendência desse cordeiro. Ele não gera mais, ele não tem filhotes e ele não gera mais descendentes a partir dele. Você acabou ali com toda a descendência que ele poderia gerar. Se fosse um cordeiro mais velho, sendo um cordeiro bom, um cordeiro forte, grande, eles poderiam muito bem falar: vamos usar o cordeiro para procriação e depois a gente sacrifica o Senhor. Mas não, o que Deus quer ali é aquele cordeiro e tudo que ele representa, todo o posterior daquilo que ele representa, que ele poderia gerar. Esse é o valor do cordeiro. Amém? Puro, sem defeito e com 1 ano. Então, isso revela para nós o quê? A identidade do nosso cordeiro. A palavra nos diz em João 1, capítulo 1, versículo 19, a palavra nos diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele se colocou ali no lugar do Cordeiro. Na verdade, quando Deus estabeleceu a lei mosaica e estabeleceu o sacrifício do Cordeiro, ele estava apontando para Jesus, porque Jesus já era na eternidade ali o Cordeiro. Jesus ele não vivia num tempo cronos como a gente vive. Deus vive num tempo eterno, onde não há início e nem fim. Não é que o tempo eterno não é um tempo muito longo. A eternidade não é algo que demora muito, muito, muito. Não, a eternidade ela não tem início e nem fim. Ela não tem cronologia na eternidade. Por isso que é tão difícil da gente entender, porque a gente vive numa cronologia. A gente nasce, cresce, trabalha e morre. Por isso que é tão difícil da gente entender. Imagina uma vida onde não há cronologia. Por isso que Deus, ele não se prende ao tempo e nem ao espaço. Ele é onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele não precisa do tempo para estar presente. Amém? Ele pode estar presente aqui, ele volta no tempo e ele está presente de novo em outro lugar. Essa é a onipresença. Ele não está amarrado no tempo que a gente vive, no tempo cronos. Bom, então o Cordeiro já existia antes da fundação do mundo. Jesus já era o Cordeiro, porque ele vive na eternidade. Então, quando foi dada a lei mosaica, essa lei já apontava para Jesus. Jesus é o Cordeiro. Então, por conta disso, será estabelecido um Cordeiro substituto até que Jesus venha para a terra. E aí, então, foi determinado o sacrifício do Cordeiro. Amém? Vocês estão entendendo? Se não está entendendo, levanta a mão, a gente explica melhor. Tá? Ok. Abram suas Bíblias aí em Isaías 53, 7. Isaías 53, versículo 7. Aqui. Olha só. Isaías 53, versículo 7.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha Isaías tendo a revelação do que Jesus representaria, de como ele viria, como ele sofreria calado, injustamente. Assim como o cordeiro do sacrifício da Páscoa ali em Êxodo, esse cordeiro reclamou, esse cordeiro reivindicou a vida dele, não tinha justificativa para ele morrer, ele estava ali morrendo injustamente. Assim, Jesus morreu injustamente. Isso foi como um sinal. Jesus, ele foi o Cordeiro de Deus, o remidor de pecados, e sendo justo e sendo santo, e mesmo assim sofrendo a morte, Jesus, ele teve um peso muito maior do que um simples cordeiro. Um cordeiro ali, ele paga, como eu falei, ele paga relativamente os juros da dívida do pecado de um único pecador. Mas Jesus, ele apaga o pecado. Ele simplesmente apaga a sua dívida. Ele simplesmente te dá um crédito. Ele simplesmente acaba com a dívida de toda a humanidade, porque ele foi um sangue que não foi derramado. Ele foi um sangue divino, porque o Espírito Santo que gerou Jesus na barriga de uma mulher, e então ele nasceu como homem. O sangue era de homem, não era de cordeiro. Então, viver pura e santamente tinha muito mais valor do que um simples cordeiro. Jesus, ele viveu 33 anos sem pecar, 33 anos cumprindo a lei. Isso é impossível. Só não é impossível porque Jesus o fez, mas humanamente isso é impossível. A lei, ela veio para nos mostrar que somos incapazes de cumpri-la, para entendermos que somos pobres, cegos e nus, pecadores mesmo, e que precisamos dessa graça. Então, o Cordeiro da Páscoa representa o Cristo que viria, livrando do anjo da morte, isso é, da nossa morte eterna, e nos livrando também da saída do cativeiro, do jeito que Jesus nos livrou do pecado, das amarras do pecado, porque hoje a gente não vive mais numa vida de pecado, a gente é liberto, a gente é livre para viver uma vida santa, amém? Agora, o pão. O que é o pão? Ali a gente pode ver que na festa dos pães asmos, eles comem ali na Páscoa, em Êxodo 12, mas eles também permanecem com esse costume durante 7 dias. A festa dos pães asmos foi estabelecida para ser feita durante 7 dias. O que representa esses 7 dias? Do momento que eles saíram do Egito até o momento que eles cruzaram o Mar Vermelho. Esses 7 dias foi marcado dessa forma. Ali era determinado então a festa dos pães asmos, porque na hora que eles cruzam o Mar Vermelho, aí sim eles estão libertos, porque até então o exército egípcio perseguia o povo de Israel. Mas a partir do momento que eles cruzam o Mar Vermelho, ali então o exército egípcio é afogado e eles estão completamente libertos do povo egípcio. Então, esses 7 dias é marcado por isso, pela festa dos pães asmos. E o pão asmo, que é um pão sem fermento? A palavra diz que dentro das casas não deveria se encontrar fermento algum durante esse período. E o que é o fermento? Né? Por que Deus deu ali um período do ano em que eles deveriam comer pão sem fermento? No resto do ano pode comer, mas naquele ano não. Claramente não é um mandamento que
preveniria alguma doença, né? Como temos outros mandamentos. Ali, Deus estava estabelecendo um símbolo para aquilo que viria. Quem é o pão? É Cristo, não é? Cristo é o pão que desceu do céu. E o fato de estabelecer essa festa com pão sem fermento apontava para uma característica de Cristo. Alguém que não tinha algum elemento, não se encontrava algum elemento nele. E o que representa aqui o fermento? Abre em Mateus 16, do versículo 6 ao 12. Mateus 16, do versículo 6 ao 12. E Jesus disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus, disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Até aí. Fê, pode mudar para NVI, tá? Por favor. Então, o que Jesus estava falando aqui? Que o fermento que eles deveriam tomar cuidado é a respeito dos ensinamentos que os fariseus e os saduceus davam, porque eles se apegavam demais à lei e não entendiam o princípio da lei. E com isso, eles pecavam, deixando de cuidar das partes mais importantes, que é amar o próximo como a si mesmo e amar Deus acima de todas as coisas. Então, a primeira característica do fermento, o que o fermento estava representando ali, seria a religiosidade. O fato deles não terem que comer pão com fermento na Páscoa, significava o quê? Que o cordeiro que haveria de vir, o pão do céu que desceria, ele não teria religiosidade. Jesus não se encontrava nele religiosidade alguma. Ele, pelo contrário, ensinava contra a religiosidade, para que as pessoas tomassem cuidado, seus discípulos tomassem cuidado com a religiosidade dos fariseus. Agora em 1 Coríntios 5, do versículo 6 ao 7, Paulo nos dá uma outra revelação a respeito do fermento. Primeira Coríntios 5, do versículo 6 ao 7a, diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Olha aí, de novo ele falando que Cristo era o nosso Cordeiro da Páscoa, nosso Cordeiro Pascal. E para a gente se livrar do fermento, porque no versículo 6 diz: o orgulho de vocês não é bom. Então a segunda coisa que o fermento representa é o orgulho, do qual a gente viu, não se encontra em Jesus. A única coisa que Jesus se orgulhava era de conhecer o Pai, e tudo que a gente via, tudo que os discípulos viam em Cristo era o Pai. E onde é que a gente pode ver tamanho
tamanha humildade e falta de orgulho. Abre aí em João 13. João capítulo 13. Versículo 4 e 5. Rapaz, esse menino é rápido demais. Aí, capítulo 13, do 4 ao 5. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Pode passar, vamos ler mais. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse: perdão, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Até aí. Aqui, eles estavam na Santa Ceia, no dia da celebração da Páscoa. E aí então Jesus, no meio da Santa Ceia, ele desce da mesa e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Aqui é o maior sinal de que, mesmo ele sendo mestre, mesmo ele estando ali como mestre que ensina, como o maior dentre os discípulos, ele ainda assim era humilde. Ele ainda assim não tinha fermento algum, ele não tinha orgulho algum, e ele estava passando esse ensinamento para os discípulos, para que eles fizessem de igual forma com a igreja de Cristo. Então esse é o pão sem fermento. O que isso representa nas nossas vidas hoje? Quando nós formos celebrar a Páscoa, então é para a gente colocar na mesa pão sem fermento? É isso? Isso pode até ser feito, mas qual é o verdadeiro princípio disso? É quando nós formos celebrar a Páscoa, a gente olhar para os nossos familiares e se lembrar das nossas ofensas e pedir perdão uns aos outros, e suportar uns aos outros nas suas deficiências, nas suas falhas, e perdoar uns aos outros. É isso que é a ausência de fermento do pão. Porque o pão, a gente vai ver, como a gente vai ver, vai abrindo João 6,35. A gente vai ver o pão é o corpo de Cristo. E o que a igreja é, se não o corpo de Cristo na terra? Então, se o pão deveria ser sem fermento, e o pão é o corpo de Cristo, a igreja deveria ser sem fermento. A igreja deveria ser sem religiosidade e sem orgulho. Então é isso. No momento de uma ceia, no momento da celebração da Páscoa, nós, igreja, devemos estar sem fermento. Devemos cuidar para que esse momento seja totalmente sem orgulho algum, para que a gente passe o verdadeiro ensinamento, que é se abster da religiosidade. Em João 6,35 diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele disse: eu sou o pão da vida. E se a gente continuar essa passagem, a gente vai ver que os fariseus ainda debatem com ele, dizendo: ei, os nossos antepassados fizeram descer pão do céu. Mas Jesus fala: não foi Moisés que fez descer o pão do céu. Deus enviou o pão do céu a vocês. E ele estava se referindo a ele. O maná não era o pão que Deus enviaria. O maná era um símbolo no Velho Testamento do que Deus haveria de fazer. Ele mandaria, Jesus, ele mandaria o verdadeiro pão que nos alimentaria para que não tivéssemos mais fome. Ele seria o verdadeiro pão sem fermento que nos ensinaria
e nos daria a condição de sermos corpo de Cristo. Então, querido, você é pão. Vira pro seu cônjuge agora e fala: meu pão, meu pão, você é meu pãozinho. Tá? Você é pão, você é o corpo de Cristo. Pegou? Não dá para ter orgulho. Não dá para ter religiosidade. A gente tem que servir. Aleluia. Então ali, no dia da saída do povo do Egito, eles eram para comer pão sem fermento. Era mais um sinal que representaria o verdadeiro Cristo. Era mais um sinal de quem seria o verdadeiro pão. Agora, o terceiro elemento, o sangue. E o sangue fala muito. O sangue é a marca que livrou o povo de Israel do anjo da morte. O sangue nos umbrais das portas é o sinal que faria o anjo passar reto e não entrar nas casas. E vamos abrir em Êxodo 24. Êxodo 24, do 6 ao 8. Rapaz. Moisés colocou metade do sangue em tigela e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Até aí. Ali, Deus estava estabelecendo a lei mosaica. E Moisés estava passando para o povo e executando ali um ritual de purificação, onde ele imolaria o cordeiro, derramaria metade do sangue sobre o altar do sacrifício e a outra metade ele guardou numa tigela. E então ele aspergiu isso aí, ele espirrou o sangue sobre o povo. E esse era um sinal da aliança. Mas que aliança é essa? A aliança de Deus com o povo, selando, marcando aquele tempo, aquela era mosaica, aquele tempo com as leis que Deus estava estabelecendo. Ele marcou ali aquela geração. Da mesma forma que tempo atrás, quando foi libertado do Egito, ele mandou que o povo marcasse os umbrais das portas e das janelas. Mas ali o sangue representa, em Êxodo 24, quando a gente leu ali, o sangue representa a aliança. Mas essa é a velha aliança, a aliança da lei. É uma aliança é uma aliança imperfeita. É uma aliança, como a gente falou, o sacrifício não apaga o nosso pecado. O sacrifício, ele só cobre a nossa dívida. Então é uma aliança imperfeita. É uma aliança que precisaria de uma reforma. Ela já foi criada para sinalizar que viria uma nova aliança. Viria uma aliança que seria perfeita. Ali era um sangue de cordeiro, mas viria um sangue puro e justo o suficiente para apagar todos os nossos pecados. E qual é a nova aliança? Em Mateus 26, 28, Jesus disse assim, 26, 28. Mateus 26, 28. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em benefícios de muitos, para a remissão de pecados. O sangue no madeiro, o sangue nos umbrais das portas, e os umbrais ali eram, imagina casas de barro, né, de tijolo feito de barro e feno e palha, e os umbrais de madeira. Ali
o sangue no madeiro dos umbrais fazia referência já, muito antes, ao sangue de Cristo no madeiro da cruz. Era um sinal que Deus estava dando. E o sangue de Cristo, a gente vai ver lá em Hebreus, que o sangue de Cristo, ele foi derramado no madeiro, ele não foi aspergido sobre o povo, ele foi derramado no madeiro, como sinal da nova aliança, como Jesus mesmo diz, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança. E esse sangue sim seria suficiente. Jesus sim foi um Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, enviado para um sacrifício, um último sacrifício, um sacrifício suficiente, um sacrifício perfeito, estabelecendo um novo tempo, uma aliança perfeita, estabelecendo um fim da condenação, o fim das dívidas, o fim do pecado. Ele veio nos trazer a verdadeira misericórdia, a verdadeira graça, que apagaria nossos pecados. Vamos ler aí Hebreus 8, versículos 7 ao 13. Isto é 8, do 7 ao 13, é isso. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em tuas mentes e a escreverei em seus corações. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o teu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esse é o maior sinal de que Deus apagou as nossas dívidas com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Cristo. Não existe mais pecados, não se encontra mais em nós pecados, porque o sangue de Cristo apagou definitivamente. Ele veio remir do pecado. Ele é o perdoador Ele é o perdoador de pecados, porque Ele pagou o preço. Então, esse é o fim da lei, esse é o fim da condenação da lei. E esses três símbolos, e querido, a Bíblia toda, ela aponta para Jesus. Vocês já devem ter ouvido quando Jesus estava crucificado, e na 9ª hora, às 3 da tarde, quando ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Ele não gritou essas palavras por si só, ele não inventou ali essa frase, ele fez uma referência, para que ele pudesse falar: isso que está se passando aqui, já foi dito através de Davi. Abra em Salmo 22, tudo aquilo que Jesus passou na cruz, tudo aquilo que Jesus passou no caminho para ser crucificado, já tinha sido dito. Desde Êxodo, quando foi instituída a Páscoa, já apontava para o sacrifício de Jesus. Desde Salmos, quando Davi escrevia os Salmos, como o 22 que vamos ler agora, já apontava para o sacrifício. Jeremias também já apontava para o sacrifício. Olha o primeiro versículo de Salmos 22. Deus meu, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia?
Vai para o versículo 7. Aí, quando Jesus Cristo grita isso na cruz, Ele está falando: ei, vão lá em Salmos, procurem, porque isso já foi dito. Em Salmo já foi dito, Isaías 53 foi dito, Jeremias disse, Daniel disse, tudo isso estava dito. E Deus se encarregou de dizer detalhes, para que a gente não tivesse dúvida. A revelação só viria depois. Os judeus não perceberiam ali na cruz o que estava acontecendo, porque já era profetizado isso, que os seus olhos estariam vendados. Mas a revelação viria depois, e hoje nós podemos ver que tudo que já foi dito anteriormente. Olha o que diz em Salmo 7. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Vocês lembram disso? Isso é familiar para vocês? Se a gente abrir em Mateus 27, 39. Mateus 27, 39. Olha o que diz no momento da crucificação. Os que passavam lançavam-lhes insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se, desça da cruz se é o Filho de Deus. Até aí, pode voltar lá para Salmo 22, agora no versículo 16 e 18. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. O 18. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Isso te lembra alguma coisa? Vai lá para Mateus 27, 35. Isso te lembra alguma coisa? Alguém que teve as mãos e os pés perfurados, dizendo que naquela época muitos tiveram as mãos e os pés perfurados. Os próprios ladrões que estavam ao redor de Cristo tiveram as mãos e os pés perfurados. Mas Deus se encarrega de dizer detalhes. Olha só. Depois de o crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes. Os soldados dividiram a roupa, e sobre a túnica dele foi tirada a sorte, para ver quem ficaria com a túnica de Jesus. Tamanho detalhe que foi dito em Salmos, tamanho detalhe que foi dito lá em Isaías 53, que a gente leu. Deus se encarregou de apontar cada profeta, de cada detalhe da lei, apontar para Cristo. Desde Gênesis, passando por Salmo, passando por Isaías, Jeremias, Daniel, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento aponta para o sacrifício de Cristo. Ei, agora Cristo veio. Será que podemos nos esquecer de tudo isso? Será que não deveríamos comemorar a nossa Páscoa da mesma forma, apontando para o sacrifício de Cristo, lembrando dele, honrando a imagem dele e tudo que ele passou? Nós temos negligenciado a Páscoa. E eu não estou querendo colocar peso em você, não. Deus me ministrou isso primeiro. Eu passei o dia de domingo inteiro de pijama. Deus veio falar primeiro comigo. Eu tenho negligenciado a Páscoa. A Páscoa não tem tido o significado, não tem tido os elementos e não tem apontado para o que Jesus fez. Em Lucas vai dizer que quando ele se reuniu para a Páscoa, ele disse para os seus discípulos: como eu ansiei estar aqui com vocês nessa última Páscoa. Como eu ansiei estar aqui com vocês nesse momento. Ele planejou cada momento. Se você for ver, os discípulos perguntaram para ele: aonde você quer que passar a Páscoa? Ele fala: vai na cidade, e no início da cidade terá uma fonte, e ali terá um homem vestido com tal cor. Sigam esse homem, e ele levará vocês a um lugar onde tem uma sala mobiliada, e ali vocês prepararão a Páscoa. Ele preparou cada momento, ele preparou cada detalhe. Ele sabia que esse momento era importante.
e agora que passou, deixou de ser importante? Agora podemos banalizar a Páscoa com elementos que não fazem sentido. Eu não estou falando para você não dar chocolate para o seu filho na Páscoa. Não é isso. Falar isso seria pura religiosidade. Não estou falando para você jogar no lixo, expulsar demônio do ovo da Páscoa. Mas entenda que a Páscoa tem muito mais significado do que isso. Ela tem muito mais profundidade do que ficar procurando ovo pela casa. Não deixe passar uma cerimônia com tamanha importância, que deveria ser a maior festa da nossa fé, com elementos tão insignificantes. Prepare um jantar, arrume a sua família. Se possível, prepare um cordeiro. E aí quando seu filho perguntar: papai, cordeiro, o que é isso? Eu nunca tinha comido. Você fala: esse é a representação do corpo de Cristo, que foi entregue por nós. Quando você coloca um cordeiro na mesa, está pronto, o assunto está pronto, qualquer um que te pergunte. O contexto já está colocado. Quando você colocar um pão sem fermento, para quem não sabe, pão sem fermento é aquele pão sírio, fininho. Quando você colocar um pão sem fermento na mesa, que alguém perguntar: mas por que pão sem fermento? Você já sabe, porque a gente, nesse momento, a gente precisa se lembrar que a gente precisa se abster do orgulho e da religiosidade. O pão sem fermento não é para ser um ato religioso. O pão sem fermento é para você se lembrar que você precisa tirar o orgulho e a religiosidade do meio do corpo de Cristo, que é a igreja. Vamos fazer desse momento um momento esperado. As crianças amam o dia da Páscoa para procurar o ovo de chocolate. Elas anseiam, elas esperam por isso. Vamos criar uma cerimônia do qual elas anseiam, porque elas gostam de ver a família delas reunida. Eu me lembro que na minha infância o Natal representava isso. Eu ansiava pelo Natal, porque era a época que eu iria para a casa da minha avó, e ali a gente passaria dias antes do Natal, indo para a praia, brincando com os primos, porque era época de férias, então eu brincava com os meus primos. E no dia do Natal, todas as minhas tias, todos os meus tios focados para fazer a ceia de Natal. E isso era algo que me marcava, era muito legal, ter a família toda reunida, e brincando com os primos, e preparando aquele monte de comida gostosa. Vamos tornar a Páscoa um momento desse, um momento família. O princípio foi dado. Em Êxodo diz: se um cordeiro é muito grande para uma família, se reúna com seu vizinho. Não deixe de compartilhar esse momento. Se é muita comida, compartilhe com seu vizinho. Chame ali um amigo. Chame ali um vizinho. Quem sabe o vizinho não é cristão, mas por conta da seriedade com que você leva a Páscoa e do tamanho conhecimento que você tem, do que simboliza cada elemento da Páscoa, ele entenda o que Cristo fez por ele. Cada elemento da Páscoa tem um propósito. Traz à memória o que Cristo fez por nós. Traz à memória o dia da sua crucificação. Não podemos deixar passar. Esse é um momento de extrema importância na nossa fé. Como Êxodo disse, aqui é o mês mais importante. Esse é o mês mais importante. Essa é a festa mais importante. E isso foi dito em Êxodo. Jesus nem tinha morrido ainda, porque já apontava para Cristo. O dia mais importante é o dia que Cristo vai se dar por nós. Amém? Pense nisso. Deixe Deus te ministrar a respeito disso. Em nome de Jesus. Pai, que o Seu Espírito Santo esteja ministrando em nós agora, a respeito do sacrifício de Jesus, a respeito de tamanho sacrifício que Você, Deus, fez ao entregar o Seu próprio Filho por nós. Traz à memória agora o sacrifício de Jesus. Traz à nossa memória, Pai, o cordeiro, o pão, o sangue e tudo que isso representa.
Como o Senhor disse na tua palavra, escreve, Senhor, as tuas leis na nossa mente e no nosso coração, como sinal da nova aliança, para que nós não vivamos mais numa era da lei, numa era mosaica, mas, Senhor, numa nova aliança estabelecida em Cristo. E por Cristo nós vamos celebrar, por Cristo nós vamos comemorar a ressurreição dele, mas lembrando dele em cada detalhe, preparando cada momento dessa ceia, cada momento para ele, para que faça referência ao sangue dele, para que faça referência ao corpo dele que foi dado, para que faça referência à importância dele como cordeiro que liberta-nos do pecado. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que está na sua casa agora, assistindo, cada um que está cultuando em seu coração, sendo queimado no seu íntimo por essa palavra. Em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, escreve essa palavra no nosso coração, de forma que frutifique, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, e até o próximo culto, tchau.